Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Mais uma vez juntos no nosso canal, sempre às terças-feiras. E tem sido um tempo favorável de Deus, um tempo onde nós temos falado sobre mudanças poderosas. Eu creio muito que maio já é um tempo de Deus para que mudanças poderosas possam acontecer nas nossas vidas. É claro que todas as vezes que mudanças poderosas aconteceram na vida de homens, de mulheres de Deus pela Bíblia ou ao longo da nossa trajetória de fé, não foi algo fácil. Para toda mudança poderosa que a gente quer viver, nós também vamos precisar entregar alguns níveis de mudança poderosa dentro de nós. Muitas mudanças poderosas que nós estamos almejando viver, experimentar, talvez elas já estão dentro de nós. Depende de uma posição, depende de uma cultura nova, depende de uma concepção de fé diferenciada. Eu quero falar nessa noite, falando de fé, nesse tempo, falar de fé, eu quero falar de um homem chamado Abraão. E aí a gente vai pensar assim, Abraão é considerado o pai da fé. Um homem que teve vários episódios não muito fáceis, mas também teve vários episódios onde ele mostrou algo diferenciado. E se eu puder resumir para você nesse tempo, quer viver uma mudança poderosa, quer experimentar mudanças poderosas sobre a sua vida, seja alguém diferenciado. Alguém diferenciado na sociedade, alguém diferenciado como pessoa, alguém diferenciado na generosidade, alguém diferenciado na sua espiritualidade, porque certamente tudo isso vai fazer com que você seja cada vez mais parecido com Jesus, porque Jesus não era alguém simplesmente ali igual a todo mundo. Jesus apresentava características que deixava certamente ele muito diferenciado na sua forma de pensar, na sua forma de agir. Quer lembrar de um fato? Quando aquela mulher foi pega no ato de adultério, Jesus então foi colocado à prova. Queriam saber se o que ele ia fazer estava em acordo com a lei de Moisés, que era apedrejar a mulher, ou o que ele iria fazer, se ele ia difamar a lei. Então pegaram Jesus e quando trouxeram ela, Jesus estava escrevendo algo no chão. E então, de uma forma muito diferenciada, com muita sabedoria, Jesus ele então diz assim: olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. A palavra diz que de pouco a pouco todos foram saindo e ele perguntou para aquela mulher, dizendo assim: olha, aonde estão os teus acusadores? E ali ela respondeu que não sabia, certamente já não tinha muito mais o que responder, nenhum deles havia ficado. E Jesus virou para ela e falou assim: olha, vai, mas não peques mais. E eu acredito de verdade que algumas oportunidades que Deus nos dá para que a gente possa viver uma mudança poderosa. Aquela mulher viveu uma mudança de uma hora ela estava com tudo contrário a ela para ser apedrejada, afinal de contas ela tinha mesmo praticado aquele ato. Então a lei de Moisés era clara em dizer que ela deveria ser apedrejada, mas pouquíssimo tempo depois ela estava diante de uma grande e bela oportunidade. A oportunidade de viver uma mudança poderosa, de ser encarada agora não como aquela que morreu apedrejada, mas como aquela que sobreviveu pelo cuidado, pelo amor, pela graça, pelo perdão e pela nova chance dada por Jesus. Quando nós olhamos sobre nova chance, sobre fé, sobre diferenciado, e eu mencionei aqui Abraão, Gênesis capítulo 22, eu quero te convidar a ler comigo, fala sobre o momento em que Deus prova a Abraão. Existem momentos na nossa vida que para a gente ir para um nível de mudança, até que Abraão pudesse ser considerado o pai da fé, ou seja, que ele pudesse viver a experiência. Esse Abraão é o Abraão que mentiu sobre a sua mulher não ser a sua mulher. E agora ele está sendo colocado numa prova que vai levá-lo para o nível de ser chamado por toda a eternidade como o pai da fé. Mas isso não sem passar antes por algumas provas, por algumas aprovações. Gênesis 22 vai falar muito bem sobre isso. Lê comigo assim: passado-se algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, olha só,
Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para uma região de Moriá. E lá você sacrifica o seu filho como sacrifício, como holocausto, no monte em que eu vou te indicar. Então, está muito claro aqui para mim e para você que Abraão, ele já sai daquele lugar da sua casa com Isaque, sabendo o que vai acontecer. Mas Isaque não sabe, concorda? Você já deve ter lido esse texto e você sabe muito bem que Isaque não tinha a noção. Ele sabia que estava indo para uma expedição de sacrifício com o seu pai, mas o que eu quero te chamar a atenção é que, em dado momento, a gente vai ter alguns níveis dentro da nossa vivência, dentro da nossa vida. E aqui, nesse momento, Abraão está sendo convidado a cumprir uma missão. Cumprir uma missão. E ele recebe a missão do próprio Deus. Veja bem, ele recebe a missão do próprio Deus com algumas características que não estão sob mudança, não está sob negociação. Você vai para um lugar, ele deu o nome do lugar e ele disse assim: você vai sacrificar o filho que você ama. Quando Abraão sai para cumprir essa missão, leva Isaque, e chega um certo ponto, Isaque, na base daquele monte, perguntou: a lenha está aqui, pai, mas aonde está o cordeiro? A lenha, o fogo, as brasas, está tudo aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Mas quando chegaram a um certo lugar indicado, Abraão construiu o altar, Abraão colocou a lenha, Abraão fez tudo, preparou tudo, mas ele pediu que Isaque deitasse. Amarrou Isaque, colocou sobre o altar, colocou lenha em volta de Isaque, estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas naquele momento o anjo disse: Abraão, para. Eu quero ler até aqui com você para você entender duas coisas que na nossa terça profética e espiritual, falando sobre mudanças poderosas, eu quero falar hoje sobre dois aspectos. O aspecto de ser capaz, para que você possa experimentar algumas mudanças poderosas dentro de você e também a partir de você, você vai precisar entender dois pontos que estão exatamente nesse texto. O primeiro ponto é você ser capaz de cumprir a missão. E aí Abraão está aqui com toda a dificuldade. Ei, eu não estou falando que é fácil cumprir a missão, mas se você quer viver algumas mudanças no seu ministério, se você quer viver algumas mudanças na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, na sua vida pessoal, você vai precisar cumprir a missão de algumas coisas que Deus certamente já designou para você. Quando eu falo missão aqui, eu não estou falando de missão extremamente eclesiástica, missão missionária, missão espiritual, mas aquilo que é a missão de Deus para você como indivíduo na terra. Muitas missões que temos recebido de Deus têm a ver sobre um novo jeito de ser. É difícil você permitir a mudança dentro de você quando essa mudança ela promove um distanciamento muito grande daquilo que são algumas características que já estão entranhadas na gente. E aí eu quero falar então, Abraão está aqui cumprindo essa missão, ele está dando passos, ele vai colocando em prática o cumprimento da missão. Mas um outro ponto, e para mim esse ponto eu diria que é extraordinário, porque a gente ressalta o cumprimento tão fiel de Abraão nessa missão. Mas para mim tem um outro ponto que me chama a atenção e ele é especial, porque eu quero falar de Isaque. Isaque não tinha uma missão para cumprir, mas Isaque tinha um aspecto para que ele pudesse viver uma mudança poderosa, de entrar nessa trilogia tão famosa, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, para que todas as gerações futuras, posteriores a Isaque, pudessem reconhecê-lo como um Deus de Isaque. Ele precisava de um aspecto, e esse aspecto é se permitir a missão.
Ele precisava permitir que a missão, se cumprisse nele. Ele não tinha que cumprir a missão, ele só tinha que permitir a missão cumprir-se nele. E aí é que talvez seja um aspecto a gente pensar junto o quanto é difícil. Porque se era difícil para Abraão pegar o filho que amava e levar para o monte, colocar no altar, mas pensa o quanto era difícil para Isaac, um jovem, que tinha toda a capacidade de sair fora daquilo ali, de nocautear o pai, sair correndo. Afinal de contas, quem é que se entrega com tanta disponibilidade para um ato que ele sabia muito bem no que daria, na morte, no sacrifício? Isaac já conhecia aquele ritual, mas agora ele está se permitindo deitar no altar, ele está se permitindo a lenha o cercar, ele está permitindo o pai começar a preparar o cutelo para o sacrifício. Então eu quero fechar nessa noite, nesse tempo, nesse dia, o momento que você estiver ouvindo essa palavra, Deus quer te levar para níveis aonde mudanças poderosas serão disponibilizadas, serão, seladas sobre a sua vida, inclusive para que você se torne um ministro, sim, uma ministra de mudanças poderosas para tantas pessoas que certamente querem viver esse tipo e esse nível de mudança. Mas você precisa hoje desenvolver duas características na sua vida, na sua prática diária de fé, na sua relação com Deus, no seu movimento espiritual. O primeiro é você ser capaz de cumprir a missão. E o segundo, exemplificado aqui por Isaac, é você ser capaz de deixar a missão ser cumprida em você. Isaac deitou, Isaac se entregou, Isaac podia dar um jeito de fugir daquilo, mas ele deixou que a missão que estava sendo cumprida pelo seu pai se cumprisse nele. Por isso Deus o coloca, você vai conhecer depois a trajetória de Isaac. Tem um texto que me chama muita atenção, a gente está no capítulo 22, mas se a gente for rapidamente para o capítulo 26, chama atenção quando Isaac está na terra de Gerar, é uma terra que está com fome, a terra não produz nada, mas a palavra diz que Isaac ficou naquela terra porque Deus havia dado uma palavra para ele. E você conhece o texto, se não conhece eu te conto agora. Isaac semeou naquela terra improvável. E naquela terra improvável, naquele mesmo ano, a palavra diz, Gênesis 26, que 100 porções de uma semente foi dada naquela terra, naquele tempo. Ou seja, 100 por 1. Para cada semente que Isaac plantou, 100 vezes mais nasceu. Sabe como? A gente vai experimentar esse nível de mudança poderosa, esse nível de mudanças poderosas na nossa vida, quando a gente for capaz de cumprir a missão que o Senhor nos deu e de deixar a missão que o Senhor está fazendo se cumprir na nossa vida. Você se encaixa ou no papel de cumprir ou no papel de deixar cumprir. E eu quero declarar isso em nome de Jesus, que nesses dois aspectos, daqui para frente, você será alguém obediente aos processos, aos planos de Deus. E eu não tenho dúvida de que muito em breve essas duas coisas vão resultar, como resultaram para Abraão e para Isaac, vão resultar para você, para mim, para nós, mudanças poderosas. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A gente fala de mudanças poderosas, eu fecho aqui essas três pessoas, esses três personagens. Jacó, Gênesis 32, quando fala que Jacó está naquele momento da travessia do Val de Jaboque. E ele manda sua família ir adiante. E ele então tem ali um momento pessoal com o anjo. Jacó precisou deixar que aquela experiência do anjo, aquela luta, fosse marcado na vida dele. A palavra diz que fisicamente ele saiu daquela batalha, inclusive mancando, com alguns sinais evidentes. Mas também diz que naquela madrugada, naquele momento, Jacó nunca mais foi o mesmo. Teve o seu nome trocado de Jacó para Israel. Ou seja, primeiro Deus faz na gente, para que depois, a partir de nós, algumas evidências tão marcantes
daquilo que é o poder, daquilo que são mudanças poderosas de Deus, se manifestem através de nós. Eu te convido a viver esse tempo, eu te convido a você cumprir a missão que o Senhor te chamou para cumprir, mas eu também te convido a você permitir que missões de Deus se cumpram sobre você. Existem coisas que você poderá fazer e existem coisas que você só precisa deixar acontecer. Seja ela qual for esse momento atual da sua vida, eu não tenho dúvida de que é o melhor de Deus. E que mudanças poderosas a partir dessa aprovação, como Abraão foi provado e aprovado, como Isaac, que apesar de ter deitado, se entregado ao cumprimento de uma missão na vida dele, ele seria para sempre lembrado como o jovem que deixou ser sacrificado. Mas o Senhor deu uma providência, diz a palavra que um cordeiro apareceu e aquilo foi entendido como o Deus que estava providenciando. E ali então ficou claro que o sacrifício de Abraão e a entrega de Isaac, ambos cumpriram ali um propósito. E Deus apresentou ali um cordeiro para representar, talvez nesse momento, para a gente entender aqui melhor essa entrega que o próprio Jesus fez por mim e por você. A mudança mais poderosa que cada homem, que cada mulher poderia viver. A mudança de ter a sua própria vida substituída pela vida de Jesus ali na morte, mas também na vida e na ressurreição. Eu te abençoo agora e eu creio que você também me abençoa e nós vamos nos encontrar no nosso próximo vídeo. Toda terça-feira te convido a estar conosco. Compartilhe, multiplique, leve essa palavra. Eu costumo dizer o seguinte: plante boas sementes. E eu não tenho dúvida de que grandes coisas vão acontecer. Fica na paz.